Me diz uma coisa, você sabe falar quais são os seus 3 pontos fortes e os seus 3 pontos mais fracos? Tenho certeza que você já ouviu essa pergunta em algum lugar, seja num processo seletivo, seja num processo de feedback dentro da empresa que você trabalha, ou para você estruturar o seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, porque a gente ainda tem a tendência a pensar sempre dessa forma meio cartesiana, né? Pontos fortes, pontos fracos. Mas hoje nesse vídeo eu quero desmistificar um pouco essa questão de pontos fortes e pontos fracos e trazer para vocês uma das coisas que me abriu muito a cabeça, e quando eu passei a entender isso, eu comecei a me olhar e trabalhar as minhas habilidades e as minhas competências de uma forma completamente diferente. Bom, eu sou a Gabriele Malta, se você ainda não me conhece, e aqui nesse canal eu falo bastante sobre carreira, eu falo muito sobre metodologia, eu falo sobre mindset, porque meu objetivo aqui é te ajudar a se desenvolver profissionalmente. E hoje, o tema desse vídeo é falar sobre os seus pontos fortes. Bom, primeiro eu vou começar comentando com vocês o que me fez chamar atenção para isso há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro do meu primeiro processo de feedback, né? Você chega lá no final do ano, o meu gestor veio conversar comigo, veio falar o que eu tinha feito de legal, o que precisava melhorar, quais eram as perspectivas para o próximo ano. E onde eu trabalhava, a gente tinha que criar o nosso PDI. O PDI é um plano de desenvolvimento individual. Para a gente criar o PDI, ele era um sisteminha que ele ia te dando meio que uma lógica. Então ele falava assim, olha, escreve aqui quais são os seus pontos mais fortes. Aí você tinha que escrever pelo menos 3 pontos fortes. Normalmente a gente usava o que o nosso gestor tinha comentado com a gente durante o processo de feedback. Aí depois ele vinha e falava assim, quais são os seus 3 pontos mais fracos? Aí a gente parava para pensar, escrevia lá onde a gente percebia que a gente não ia muito bem. E depois vinha a parte do plano de fato, que era um plano de ação. Nesse plano de ação, a gente precisava escrever algumas ações para a gente desenvolver aquilo que a gente apontou como mais fraco. Aí você fala, ué, qual o problema disso? Não tá certo? Se aquilo ali é um ponto fraco, eu preciso trabalhar nele para desenvolver, certo? Certo, sim e não. Vamos lá, tudo tem um contexto. Eu vou trazer para o mundo do esporte, apesar de eu não ser a pessoa mais esportista do mundo, mas vamos lá, porque acho que assim as pessoas conseguem entender um pouco melhor. Vamos dizer que eu tenho lá o nosso amigo Joãozinho. Joãozinho é um cara que pega muito bem no gol, sempre foi. Desde novinho, todas as vezes ele era escolhido para jogar no gol e ele era realmente bom naquilo. E o Joãozinho ele foi se desenvolvendo, ele entrou numa escolinha de futebol e ele virou goleiro. Só que o Joãozinho, ele era muito ruim em bater pênalti. Ele não conseguia bater pênalti. Aí, o que ele fez? Bom, já que eu sou muito ruim em bater pênalti e eu sou um jogador de futebol, afinal de contas, um goleiro é um jogador de futebol, eu vou trabalhar esse meu ponto fraco. Então o Joãozinho começou a dedicar as suas horas, parte das suas horas, extra treino, para ser um bom batedor de pênalti. Ele aprendeu? Até aprendeu. Fez alguma diferença para ele em termos de melhorar a sua carreira como goleiro, que era o que ele fazia bem, que era o que ele estava sendo pago para fazer? Não. Ele só fez alguma coisa a mais e ainda assim ele ficou ali na média, ele não se destacou de verdade. E aí agora, acho que já ficou um pouquinho mais claro, a gente traz isso para a nossa carreira. Quando a gente pensa em pontos fortes e pontos fracos, eu concordo que a gente precisa entender sim quais são aqueles pontos que a gente não vai tão bem, quais são aquelas coisas que pra gente é mais difícil, que talvez a gente não desempenhe tão bem. Mas eu não concordo que a gente precisa ficar criando planos para desenvolver aquilo ali. Porque se eu já não sou naturalmente boa naquilo, se eu ficar só tentando me desenvolver, eu vou chegar no máximo na média.
Eu nunca vou me destacar naquela coisa que eu não sou boa. Agora, se eu olho para os meus pontos fortes, ou seja, coisas que eu já sou naturalmente boa, e aí eu foco neles, eu crio planos de ação, planos de desenvolvimento para melhorar ainda mais aquilo que eu já sou boa, aí sim eu tenho chances de me destacar. Aí sim eu tenho chances de crescer profissionalmente. Ué, mas aí eu não tenho que fazer nada com aquilo que é não tão bom, né? Com aqueles pontos fracos. Você precisa conhecê-los, porque você não pode deixar eles te passarem a perna. Então, se eles são tão fracos a ponto de te prejudicarem, aí sim você precisa desenvolver um pouquinho. Senão, você precisa entender em que momentos, que situações aquilo ali poderia te prejudicar. E uma das coisas que é interessante é você tentar olhar dentre os seus pontos fortes o que pode te ajudar a compensar um ponto fraco. Sim, isso pode acontecer. E eu vou dar um exemplo meu para tentar ficar um pouco mais claro. Uma das coisas que eu sempre ouvi, desde muito novinha, é que eu era muito tímida, que eu não conseguia me comunicar muito bem. Então, sempre que eu comecei a trabalhar essa questão de pontos fortes, inclusive lá no meu primeiro emprego, no primeiro ano em que eu estava trabalhando como analista, isso veio, né? Eu coloquei lá que eu preciso melhorar a comunicação, porque eu ia apresentar, eu até sabia apresentar, mas às vezes eu ficava meio nervosa, talvez não saísse muito bem, e eu não me sentia muito confortável estando ali fazendo uma apresentação. Bom, eu tentar fazer mais apresentações não ia necessariamente resolver. Mas vejam bem, agora eu estou aqui com o meu canal no YouTube, aparecendo, apresentando. Ao longo da minha vida profissional, eu já dei inúmeros treinamentos, eu já fiz várias apresentações. Durante a minha vida acadêmica, inclusive na faculdade, eu apresentava e eu apresentava bem. Tá, então o que você fez? Você matou aquele seu ponto fraco? Não. Ainda é um ponto fraco meu. Se eu tivesse que listar, eu não tenho dúvida que eu listaria a questão da comunicação como um dos meus pontos fracos. Mas eu tenho um ponto forte que eu uso para compensar esse ponto fraco. Ué, como assim? Vamos lá. Eu tenho uma característica que eu confio muito em mim. Eu tenho uma autoconfiança. Eu sei que quando eu domino um determinado assunto, quando eu quero fazer alguma coisa, que eu quero entregar, eu me preparo e eu consigo fazer muito bem. Então, como eu tenho domínio de um determinado assunto, como eu conheço aquilo bem, eu não tenho o menor problema de aparecer num vídeo do YouTube, de fazer um treinamento, de dar uma palestra, ou o que quer que seja. Porque eu uso o meu ponto forte para compensar aquele ponto fraco. Agora, se eu tô no meio de um evento, se alguém me chama para falar alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei, que eu não me preparei, hoje em dia, até por eu já ter feito tantas apresentações, eu consigo fazer, mas não vai ser tão natural, né? Não vai ser tão tranquilo. Não é a coisa mais fácil, não é uma habilidade que eu tenho. Mas quando a gente começa a entender os nossos pontos fortes, a gente consegue desenvolver eles ainda mais e a gente consegue compensar um pouquinho dos nossos pontos mais fracos. E quando foi que eu comecei a entender sobre isso e assim, de verdade, abriu a minha cabeça e eu comecei a levar isso para as pessoas que estavam próximas a mim? Foi quando eu li esse livro aqui, ó. Descubra os seus pontos fortes. Esse livro, quando você compra, ele vem com um código que você consegue, inclusive, fazer um teste online. Esse teste, ele é baseado numa pesquisa enorme aí do mundo inteiro e ele vai trazer para você quais são os seus 5 pontos mais fortes, ou 5 características mais fortes. Ele tem, se eu não me engano, 27 ou 30 e poucos, não lembro exatamente. Quando você paga o teste completo, né, porque tem também a opção do teste completo, você consegue olhar quais são os mais fortes, quais que estão ali no intermediário e qual que está lá no final. Mas já que a gente está falando de ponto forte, para mim o mais importante é você olhar esses 5. E a partir do momento que você lê aqueles 5, você se entende, você se reconhece. E aí você começa a desenvolver planos de ação
voltados para aquilo ali. Porque, de novo, quando você foca naquilo que você já é bom, que já é natural para você, que muito provavelmente você já gosta, porque se é natural é mais fácil, você vai deslanchar, você vai crescer muito mais rápido, desde que você faça as coisas de uma forma coordenada. Ah, mas, putz, eu não tenho acesso ao livro, eu não consigo comprar, como é que eu faço? Então eu nunca vou saber? Sim, você vai saber. A gente já sabe no que a gente é bom. Às vezes a gente não fez um exercício muito claro para a gente conseguir entender de fato aquilo que a gente é bom. Então eu vou te propor o seguinte: se você nunca fez esse teste, se você não conhece esse livro, mas você quer começar a levantar quais são os seus pontos fortes, eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta e escrever o seguinte. Número 1, você vai lá e coloca: quais são as coisas que eu faço muito bem? Que eu acredito, que você acredita que faz muito bem. Esquece a opinião dos outros. O que é aquilo que você fala: nossa, esse aqui quando eu entrego bem. Esse aqui eu gosto de fazer. Esse aqui, se me pedem para fazer, eu faço rápido. Eu não vou ficar enrolando 3, 4, 5 dias, não vou ficar procrastinando. Isso aqui, pode confiar que eu vou entregar bem. Tenta colocar também na linha de características, não necessariamente só uma entrega. Então, por exemplo, tem gente que é excelente planejador. Assim, consegue juntar todas as pecinhas, consegue encaixar uma coisa na outra. Você vê essa característica em algumas pessoas, por exemplo, quando elas vão fazer uma viagem, né? Ela já contabiliza, tipo, a hora que ela vai sair, a hora que ela vai parar para tomar café, a hora que ela vai chegar no hotel, onde ela vai fazer o passeio, já tá tudo super, hiper, mega planejado. Essa pessoa tem como característica, claramente, que ela é muito boa em planejamento. Se ela não usa isso no trabalho dela, ela deveria começar a pensar seriamente em usar isso. Eu vou dar um exemplo de um dos meus. Um dos meus que aparece é organização. Mas não é a organização como a gente costuma pensar. É uma organização no sentido de não se perder quando está lidando com vários assuntos. Então, eu consigo lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, eu consigo trocar de assuntos sem me perder, sabendo ainda o que está acontecendo. E se eu tiver que focar numa coisa só, aquilo perde a graça para mim. Então eu gosto desse dinamismo de estar lidando com várias coisas. Tem gente que não, tem gente que fala assim: não, primeiro eu vou fazer isso, aí agora o próximo assunto é esse. Ou se trabalha numa área, gosta de uma área que é mais específica, assim, que não muda muito. Eu não, eu gosto de ver coisas diferentes, né? Eu gosto de ver áreas diferentes. Então, isso também é uma característica minha e que eu consigo aplicar no meu trabalho, tá? Então, agora que você já fez a sua listinha, se precisar, você dá um pause aí no vídeo, pensa um pouquinho, olha o que você faz bem, olha para sua vida pessoal e para sua vida profissional também. Depois que você terminou de escrever, vamos para uma segunda listinha. Para pensar o que as pessoas que convivem com você dizem que você faz bem. Veja bem, pode ser tanto pessoas que convivem com você no seu ambiente profissional, quanto também pessoas que convivem com você no seu ambiente pessoal, tá? Na sua vida pessoal. Porque é o que eu estava comentando. Às vezes a gente tem algo que é muito bom nosso, que a gente usa na nossa vida pessoal, mas que a gente ainda não percebeu que a gente pode usar aquilo no nosso trabalho e aí se destacar muito mais, tá? Então faz esse exercício. Às vezes a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, às vezes você não fez um processo de feedback, às vezes as pessoas não falaram muito com você sobre isso. Aí tenta pensar, por exemplo, o que as pessoas te pedem ajuda? Quando elas estão com uma certa dificuldade, para que elas correm para você? Quando que elas vão até você e falam assim: olha, me ajuda nisso aqui? Em que situações? Pode ser situação prática e pode ser inclusive situações para conversa. Às vezes você é um excelente ouvinte, você consegue escutar a pessoa com muita atenção e colocar clareza em uma determinada dificuldade que ela tem. Isso também é uma característica super positiva. Depois que você fez essas duas listas, dá uma olhada se tem coisas em comum. Muito provavelmente a gente vai encontrar coisas em comum. Normalmente essas coisas em comum, elas vão te dar uma ideia muito, muito boa de quais são os seus principais
pontos fortes. Depois que você entendeu esses seus principais pontos fortes, para pensar como é que você está desenvolvendo eles. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito boa em planejamento, e você pode usar o planejamento a seu favor, por exemplo, dentro de um trabalho, será que você não poderia aprender a mexer em um determinado software que vai otimizar o planejamento, às vezes, da sua área? Seja um Project, seja um Primavera, ou até mesmo num Excel, né? Você conseguir organizar as coisas, criar uma determinada rotina, otimizar tempo dos seus colegas, né? Isso vai gerar recurso para a sua empresa, enfim. Pense em cada uma dessas habilidades e tenta ver o que você está fazendo para se tornar ainda melhor nisso. Se você não está fazendo nada, comece a escrever do lado delas o que você vai fazer para desenvolver essas habilidades ainda mais. Porque lembra, se é aquilo que você é bom e as pessoas reconhecem que você é bom, você precisa desenvolver, porque é isso que vai fazer você se destacar. Você vai se destacar tanto pelo âmbito pessoal quanto pelo âmbito profissional. E veja, para as empresas também é extremamente importante que ela tenha os profissionais trabalhando naquilo que eles gostam, naquilo que eles são naturalmente bons, desenvolvendo as habilidades que já são naturais e entregando muito mais. Porque se a empresa está ali pagando, por exemplo, o seu salário todos os meses, se você é uma pessoa contratada, né? Se você é um CLT. Mas se você for empreendedor também, ou se você for um PJ, você também precisa avaliar isso. Porque, de qualquer forma, você está recebendo pela sua hora. Independente da atividade que você faz, você recebe pela sua hora ou pelo seu serviço. Se você consegue fazer algo que você é muito bom, você desenvolve ainda mais essa habilidade, você vai entregar um valor muito maior para a empresa que está contratando o seu serviço ou para a pessoa que está contratando o seu serviço. Então, o reconhecimento dos pontos fortes, ele é extremamente importante para nós como profissionais, mas também para as empresas ou para as pessoas que contratam esses serviços, porque ela está contratando alguém que realmente entrega, que realmente faz, que vai fazer diferente, que vai fazer melhor. Então, aquele dinheiro que ela está investindo em você, ele vai retornar, sem dúvida nenhuma. Se você nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, né, sob esse ponto de vista, a respeito de pontos fortes, para pensar um pouquinho mais. Né? Eu te propus agora um exercício, mas esse é só o primeiro passo. Depois que você fizer essa avaliação, você escrever, inclusive, como é que você vai desenvolver essas habilidades, você precisa dar continuidade nisso. Você precisa continuar acompanhando, vendo se você está melhorando. Escolhe, talvez, alguns parâmetrozinhos para você se monitorar, para ver se você evoluiu ou não. Tá bom? Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado e que esse conceito de pontos fortes vá fazer tanta diferença para você quanto fez para mim há alguns anos atrás.